Olá, paz do Senhor, retornamos à quinta aula do segundo ciclo do curso de discipulado. Tenha em mãos a apostila impressa e anote o que achar útil. Mais uma vez indico usar em sala de aulas revistas de aluno e professor originais para que possa ser de testemunho e continuar dando apoio a CPAD. Sabendo que durante a semana você enviou os textos de reflexão bíblica diária, os alunos chegarão com a lição lida e assim será mais fácil discutir os temas e abordar temas interessantes que eu coloco na apostila. Professor, nesta aula você tem um compromisso de apresentar os pontos corretos da fé em Deus. Lembre-se que muitos dos seus discípulos podem ter vindo de outras religiões e igrejas que o ensinaram de forma equivocada o conceito da adoração a Deus. Vamos detalhar isso nessa lição e mais, apresentar as formas corretas de relacionamento com o Pai. Crendo em Deus Pai. Inicie a aula, depois da oração com a leitura enfática do credo apostólico, que está na revista, e ouça os comentários dos seus discípulos. As pessoas têm a tendência de acreditar que estão perdidas andando sozinhas nesse mundo, tentando apagar ou mesmo calar o seu íntimo em busca de Deus. Tem uma história no judaísmo que conta o seguinte: Deus, quando formou o homem, precisava esconder os segredos das coisas espirituais que tinha tido experiência no Jardim do Éden. Pensou em esconder na profundeza da terra, mas sabia que o homem um dia chegaria lá. Pensou em esconder nas profundezas do mar, mas também soube que um dia o homem alcançaria essas profundezas. Pensou em esconder em diversos lugares, até que encontrou um lugar que o homem não procuraria normalmente, em seu coração, e assim o fez. Essa história nos leva a pensar e comentar que quando paramos para refletir sobre Deus e encontramos bem perto de nós, em nosso íntimo, o Espírito Santo falando em cada coração, que entregou ou não sua vida a Cristo. Desdenhar a presença de Deus em nós é o mesmo que dizer que não respiramos, pois não vemos o ar que está ao nosso redor. Existe também uma sátira que vemos o que mais céticos mudarem de opinião sobre Deus quando entram em dificuldade, com o início de uma queda de um avião, e não tem por onde fugir. Todos nesse momento se tornam religiosos. Também tem uma linha que, ao não desejar negar essa presença divina, começa a encaixar Deus em suas crenças, tentando colocar Ele em um espaço inteligível. Deus não cabe em espaços organizados por nós. Ainda que no Antigo Testamento Deus se apresentava no tabernáculo, não quer dizer que Ele existia somente nesse espaço. Tentar classificar, ou mesmo denominar Deus sem uma explicação do próprio Deus é impossível. Moisés mesmo, quando tentou querer uma classificação para ser apresentada ao povo de Deus, ele respondeu: diz ao povo que eu sou o Deus Pai. Jesus próprio afirmou isso em João capítulo 10, versos 29 a 30, o que tem o comentário na apostila. Depois que Jesus fez tudo, curou, ressuscitou, aconselhou, tudo que somente Deus poderia fazer, as pessoas ainda têm dúvida que a Trindade é verdadeira. Isso é querer negar a própria razão da consciência, a própria lógica, uma relação final. Apesar de ainda sofrermos as consequências do pecado e que o DNA não foi retirado de nossa essência, fazendo que nos atraia ao pecado, temos a presença do Espírito Santo em nos fortalecer para evitar cair em tentações. O relacionamento do homem com Deus se dá através de Jesus Cristo, quando o homem permite a operação do seu Espírito Santo em sua vida. O objetivo dessa relação não é mais do que fazer o homem se tornar totalmente regenerado e preparando para voltar conscientemente à presença de Deus de onde saiu, o Deus Criador. O Deus que tudo fez e tudo criou, preparou para aqueles que obedecem ainda um lugar para retornarmos à eternidade. Jesus não condena ninguém, ainda que muitos pensam dessa forma, mas que a condenação que está válida em todo ser humano é do chamado pecado original. Para sermos livres desse peso, somente em Jesus que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Portanto, adorar um Deus assim é mais do que inteligente. É uma ação que deve ser natural, pois além de nos ter criado, cuida e destina nossas vidas a um lugar melhor. Verifique ao final da aula se seus discípulos ainda têm alguma dúvida se aprenderam a diferença de que aprendeu antes com as verdades apresentadas na Bíblia agora. Lembre-se que durante a semana enviar os textos de reflexão bíblica diária, que está na apostila pronto. Aproveite esse intervalo para ler a apostila, ler a revista e anotar o que julgar interessante para ser usado em sala de aula. Depois disso, quando estiver pronto, retornaremos na próxima aula com o tema Crendo em Jesus Cristo. Até a próxima aula e a paz do Senhor.